Bora lá, pessoal. Mais um dia finalizado hoje por aqui. Um dia que, na minha visão, deu boas oportunidades, tá? Acabei fazendo 3 trades no dólar, 2 a 0 e depois consegui pegar um trade de game bem bacana, tá bom? No índice acabei não fazendo nada, porém vi que também deu algumas boas oportunidades, principalmente na venda no dia de hoje. Vamos lá, pessoal. O que o índice fez aqui no dia de hoje? Primeiramente, pessoal, o mercado abre com gap de alta aqui, gap bem tranquilo de mais ou menos 320 pontos, né? Ele crava aqui a região da VWAP do dia anterior e também corrige em retrações de Fibo, né? Tanto desse topo e também pegando a máxima com a mínima do dia de ontem, tá? Se a gente usa esses dois Fibos, pessoal, primeiramente da mínima com esse último topinho, o mercado sentiu a região de 61,8 e pegando a máxima do dia anterior, ele sentiu a região de 50%, beleza? Chegando nessa região, pessoal, o segundo candle do dia a gente já vê aqui um candle de defesa, um candle de ignição vendedor, que inicia um movimento direcional de baixo, né? Ele chega a perder aqui, ó, o fundinho do gap, né? E ativa, ó, primeiro alvo de espelhamento pra gente com esse candle aqui, tá bom? Depois ativou esses outros espelhamentos maiores também. Se a gente trabalha primeiro com esse espelhamento menor, pegando essa máxima com a mínima do fechamento de ontem, primeiro alvo, segundo e último alvo aqui, tá? Pegando agora esse último fundo, ó, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. E agora pegando máxima de hoje com mínima de ontem, um Fibo muito importante, o mercado cravou o alvo aqui nessa região, tá bom? Essa região, pessoal, que ele sentiu defesa, era uma região muito importante. Se a gente coloca num tempo gráfico maior, olha só, tempo gráfico aqui de 60 minutos, até no diário mesmo, acho que fica melhor ainda para ver, ó. Se a gente puxa um Fibo macro dessa mínima do dia 10 de maio com a máxima aqui do dia 30, olha só, região de 61,8, tá? Então, além dos alvos de Fibo, essa região era muito importante por ser esse 61,8 macro. Então, nesse caso, você tem um ponto aqui de confluência de um cenário micro de alvo com um cenário macro de retração, tá? Então, essa região aqui como um todo é uma região muito importante de suporte, tá? De pressão compradora. Se o mercado perde essa região, vou marcar aqui para vocês, aí ele tende a vir corrigir 100% de todo esse movimento aqui, tá? E quem sabe voltar a testar de novo esse fundo, tá bom? E abrir bastante espaço aí para o mercado andar, beleza? Vamos ficar bem ligado nisso no pregão de amanhã. Depois que o mercado chega nessa região, pessoal, ele começa a corrigir, né? Ele faz uma correção aqui dessa pernada toda de baixo. Se a gente trabalha aqui com o Fibo, olha só, o mercado retrai exatamente na região de 61,8, né? A gente percebe defesa dos vendedores nesse ponto, né? Com esse candle de ignição. Depois ele volta, né? Chega a falhar fundo nessa região, faz um fundo maior que o anterior e um topo mais baixo que o anterior. Então o que a gente tinha nesse cenário aqui no índice? Triângulo, né? O mercado estava acumulando. De repente traçar uma LTAzinha e uma LTB nesse ponto, tá? A gente percebe que se a gente traça a LTA, ó, o mercado respeitou aqui por bastante tempo, né? Chegou a tocar bastante nesse ponto. A LTB, o mercado rompeu, né? Depois fez pullback, mas não chegou a evoluir, movimento de alta. Porém, aqui, ó, depois que ele chega a perder de vez essa LTA, ele volta, faz o pullback, troca a polaridade, entra um candle aqui de convicção vendedor e entrega o último movimento do dia de baixa, tá? Então foi a última oportunidade de venda que a gente teve, beleza? Então um dia aí que deu algumas oportunidades bacanas, né? O índice terminou aqui com 1,06 de queda, teve movimentos bons aí no dia de hoje, tá? Vamos dar uma comentada agora aí nos possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5, pessoal. Vamos lá. Apagar esses estudos. Vamos lá. Pelo gráfico de 5, pessoal, onde que daria para arriscar uma venda? Talvez nesse candle, nesses outros dois, para pegar esse movimento de baixa dos alvos de espelhamento. Depois, pessoal, a gente teve esse candle aqui como um gatilho, né? Depois, olha só, esse foi o último candle interessante mesmo que chegou a andar no dia de hoje, tá bom? Aqui nessa região, ó, até deu alguns candlezinhos, porém não chegou a andar muito por conta daquela região, né? Aqui já teria um pouco mais de espaço para chegar e testar, beleza? Então aqui já seria mais arriscado. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário do índice hoje, pessoal. Gráfico diário, mais um candle de vendedor. E como eu mostrei para vocês, ó, fica de olho nesse 61,8
macro, né, o volume crescendo aqui de venda. Então, se a gente perde a mínima de hoje aqui, confirma o rompimento dessa mínima, aí a gente abre espaço para mim testar, quem sabe, esse 100%. Tem esse fundinho aqui que pode gerar uma certa trava, tá? Mas perdendo realmente esse 61.8, a tendência é que ele venha buscar aqui o fundo do 100% do movimento. Beleza? Ibov, mesma coisa, né, pessoal? Mesmo cenário aqui do índice futuro. A diferença é que ele ainda tem espaço para vir testar o 61.8. Tá? Então tem uma certa divergência entre o Ibov e entre o índice futuro. Né? O candle fechou aqui na mínima. Tem espaço para vir testar esse 61. Vamos ficar ligado, pessoal. Se o Ibov chegando nesse 61, ele não gera trava, né, e começa a puxar o índice para cima. Tá? É um ponto para a gente ficar ligado aqui também. Essa região de 61.8 aqui do Ibov. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Dólar agora, dolinho que foi onde eu fiz minhas operações, né? Como eu comentei, 2 0 a 0 e um gain, tá? Acabei sendo um pouco mão de alface aqui no dia de hoje. E se eu tivesse segurado as minhas operações, eu teria pego o gain nas 3, né? Nenhuma aí daria stop, tá bom? Vamos lá, pessoal. O dólar abre aqui com um gap de baixa, né? Um gap aqui de mais ou menos 4 pontos, bem tranquilo, né? O primeiro candle já de ignição vendedor, mostrando convicção aqui para a gente na venda. Né? Ele até chega a testar aqui essa regiãozinha da VWAP do dia anterior, faz um pullbackzinho bem curto, ó, olhando o movimento bem micro mesmo, ele retrai aqui, ó, 50%, né, do intraday e do Fibogap, ele chega a retrair aqui, ó, do 38.2, e esse candle aqui, ó, ativa esse pivôzinho de baixa, né, pelos 5 minutos, né, bem micro. Já pelo gráfico de 2, por exemplo, já fica bem mais claro da gente ver, né, esse pivô de baixa aqui, olha só, pernada de baixa, correção, e esse candle aqui ativa pra gente o pivô, tá bom? Se a gente traça o alvo desse pivô, pessoal, olha só, aqui seria o primeiro alvo do pivô, tá bom? Pelo pivô agora do intraday, sem considerar o gap, olha só, aqui seria o primeiro alvo, né? Outro cenário que daria para a gente trabalhar também é com esse espelhamento, né? Ó, pegando esse fundo, esse topo, projeto de espelhamento, né? Os alvos desse espelhamento, olha só, pegando esse topo com essa mínima, primeiro alvo, segundo, terceiro alvo nessa região, ou até mesmo, né? Esse outro espelhamento maior também daria para trabalhar, era um alvo possível, né? Olha só, pegando essa máxima, essa mínima, percebe que o mercado chegou bem perto dessa região de alvo, tá bom? O que ocasionou, pessoal, do mercado falhar fundo nessa região? Se a gente pega o fundo, o FIBO, aliás, da máxima aqui, ó, do fechamento do dia anterior, com a mínima de ontem, olha só, região de 61.8, né? Então o mercado acabou falhando fundo, uma região muito importante hoje, que é esse 61.8, e voltou para testar a máxima, né? Depois entra um fluxo comprador aqui bem interessante, né? O mercado chega a romper aqui a máxima do dia, né? E ativa o espelhamento em V, né? Tanto a máxima do dia quanto o gap, né? Se a gente trabalha com esses alvos de FIBA agora, vamos lá, pegando essa mínima com essa máxima, aqui seria o primeiro alvo. Percebe que o mercado chega bem perto aqui, não crava o alvo, depois volta e só pega realmente no alvo no final da tarde. E esse outro, alvo maior, aí não pegou nem no final da tarde, tá bom? Depois que o mercado entrega todo esse movimento, né, ele falha topo numa região, uma região de defesa vendedor mesmo, né, que era toda essa região, ó, de máxima do dia anterior. Perceba que ele não consegue, pessoal, de fato romper essa região. Deixa eu preencher ela aqui. Perceba que ele não consegue romper e dar sequência de fato nessa região. Olha esse candle que fecha acima dessa máxima. Quanta defesa vendedora ele teve. E o próximo candle já volta, né? Os vendedores defendem essa região. Tá? Então, por price action, daria para arriscar a venda nesse ponto, tá? Pela falha aí dos compradores em conseguir o rompimento dessa região de resistência, tá bom? Percebam aqui, ó, o mercado dá a pernada, depois ele corrige, né? Se a gente puxa a FIBO desse fundo com essa máxima, ele retrai aqui no 50% junto com a VWAP, exatamente crava aqui esse ponto. Depois ele volta, né, entra no fluxo comprador interessante, não consegue fazer uma máxima maior que a anterior, falha topo, volta aqui na região agora de 61.8, falha fundo, volta de novo para aquela região de resistência, mais uma falha de topo, então mais uma oportunidade de venda aqui para o price action. Daí ele volta, né, chega a perder um pouco 61, fica bem travado nessa região, e depois entra um fluxo comprador interessante no final da tarde aqui, ó, que joga o mercado
para cima da máxima, não consegue mais uma vez o rompimento da máxima do dia aqui do intraday e finaliza aqui, ó, com 0,06 só de alta, tá? Então finalizou aí praticamente no preço de fechamento de ontem, né, que foi exatamente nessa região, tá? O mercado acabou variando aí, teve uma boa variação durante o dia, porém fechou praticamente no ponto de fechamento do dia de ontem, beleza? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 no dólar. Vamos lá. Esse candle, né, pegando esse pivôzinho de baixo. Depois, por price action, pessoal, essa região, ó, nesse candle e nesse candle, tá? Daria algumas oportunidades de venda. Depois, se a gente põe as médias, vamos ver se tem algum outro gatilho interessante. Na minha visão, pessoal, os melhores realmente foram só na continuidade do movimento de baixo, né? Talvez aqui, ó, esperando um pré-rompimento desse topo de um espelhamento em V, tá bom? Ou realmente esses candles aqui nessa região de defesa vendedora, tá bom? Gráfico diário aqui do dólar, pessoal, vamos ver. Olha só, um candle bem fraco aí, comprador, né? Tem aquela região de Fibo macro, ó, dessa mínima com essa máxima, que ele está travando nesse 38.2, que também é a regiãozinha de fundo anterior macro, né? Todo esse ponto aqui, ó, tá gerando uma certa trava, ó, região de topinho aqui também. Então o mercado tem que ultrapassar, pessoal, tem que ganhar essa região de 38 para ele andar, né? Ou ele falha topo também nessa região, voltar a cair, tá? Vamos observar as médias aqui. Olha, ele já ganhou a média de 9 e a média de 20, né? Tem espaço para ele vir testar aqui a 50. Volume um pouco acima da média no dia de hoje. Cenário um pouco indefinido, tá? Não tem como a gente ter certeza do que ele vai fazer nesse ponto, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar do dia de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, que tenha agregado algo para vocês. Tamo junto, vamos que vamos, forte abraço e até amanhã. Valeu!